Oi, gente! Tá no ar o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2. E hoje o papo, já adianto que é polêmico, é para você produtor de Goiás, mas você também produtor que está nos vendo e nos ouvindo de outros estados, serve de base, porque pode ser que tudo possa acontecer e chega tributação a mais para você. Já deu uma coçadinha na cabeça? Pois é, o assunto desse podcast de hoje é Fundeinfra, o Fundo de Infraestrutura de Goiás, mais conhecido como Taxa do Agro. Então, fique ligado, pegue papel e caneta, porque hoje tem muito assunto, tem gente de gabarito para desmistificar isso aí. Roda a vinheta. Pois é, gente, chegou o Fundeinfra em Goiás a partir de 2023, desse ano que a gente está aqui. O produtor rural tá tendo que pagar, né, Pedro? Bravo, viu? Vamos lá, né? Você já tem que pagar 27% de imposto de renda. E aí, taxa do agro, 1,65%. No ano que a gente tem uma margem de lucro do produtor em torno de 10%, nós estamos falando de mais 20% de imposto que o produtor vai ter que pagar. Então, 20% mais 27%, 47%. Sobrou aí para você, produtor rural, 53% do seu lucro. Olha que beleza. E quem está trabalhando lá no campo suando a camisa, né? É pouco, né? Mas vamos lá. Deixa de enrolação, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é muito gabaritado para falar desse assunto. É advogado pela PUC Goiás, atuante na área do direito do agronegócio há mais de 11 anos. Atuou como vice-presidente da Comissão Especial do Direito do Agronegócio da OAB de Goiás. Especialista em direito tributário e em tributação do agronegócio e atual sócio do escritório de advogados VFA. E também ele é nosso colega, apresentador do programa Conversa Agro no YouTube e, além disso tudo, ele é produtor rural, conhece aí o seu lado. Eu falo de Eduardo Assis Alves. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Agro 2. Eu que agradeço o convite, Janaína. Muito prazer, Pedro. Tamo junto, Eduardo. Seja bem-vindo. Enfim, nós vamos falar hoje de tributação em linhas gerais, mas especificamente de um mito que, né, foi criado aqui em Goiás, né? A gente está tratando de, eventualmente, até estava lendo um livro esses dias, comentando um pouco sobre os problemas tributários que o país teve desde o tempos imperiais, né? E a sensação, lendo o livro, é que nós estamos revivendo isso. Nós estamos regredindo 200 anos. Do quinto? Da época do quinto? Não é nem isso, é invasão de competência. União tributa a mesma coisa que Estado, município, você não sabe para quem que você tem que pagar aquela questão. Então a gente está passando por isso. Só pegando um gancho, né, que você falando da tributação do imposto de renda do produtor, de fato a alíquota é de 27,5%, mas o produtor ele pode fazer um lucro presumido para que a base de cálculo seja de 20% do faturamento dele. Então nós temos uma alíquota real de 5,5% para o imposto de renda. Se você entender que o imposto de renda é 5,5% e o Fundeinfra pode chegar a 1,65%, nós estamos falando de um aumento de tributação sobre o faturamento do produtor de aproximadamente 30%. Numa canetada, né? Porque foi literalmente isso que aconteceu. E esse é o primeiro grande destaque que eu costumo falar, né, do Fundeinfra. Se você pegar o CTN, nós vamos ter lá vários dos princípios que protegem o contribuinte, e lá vai falar que, por decreto, não pode, em regra, ter lançamento, né, de base de cálculo, muito menos de alíquota, que é justamente o que o Caiado fez aqui em Goiás, né? Então ele determina, olha, você que planta milho é tanto, você que planta soja é tanto, desde que eu respeite o limite de 1,65%. Então, foi bem no limite ali. Exatamente. A Assembleia delegou para ele, né, uma competência que lhe é própria. Então a Assembleia tem o direito de produzir leis. Ela falou, olha, eu vou abdicar dessa questão. Não quero trabalhar, vou passar para você, governo, essa obrigação de estipular quando e como e de que maneira você vai cobrar essa taxa, né? Mas em linhas gerais, né, o que todo mundo, eu sei que está todo mundo aí pesquisando sobre esse assunto, mas eu queria ouvir do Eduardo o que é esse Fundeinfra, que termo que é esse, né? Em Goiás, é só em Goiás, tem em outros estados, que objetivos esse fundo tem que pode impactar e impactou o produtor rural, né? Então, o Fundeinfra, ele é dito pelo próprio governo, né, inspirado no FETAB lá de Mato Grosso. E o que significa isso, né? Cada um tem suas características, eu posso até depois destrinchar um pouco das diferenças, mas em linhas gerais significa o quê? O produtor vendeu o grão, vendeu o gado, saiu da propriedade dele, entrou no armazém, entrou no frigorífico, ele vai ser cobrado. O que é a justificativa estatal para isso? Olha, ele fala, olha, o produtor tem isenção fiscal, né? Para ele exercer essa isenção fiscal, ele tem que pagar
a taxa do agro, né, digamos assim. Então vamos supor, o produtor lá teria que pagar em alguma medida, né, um ICMS. O governo falou, olha, você tem um acordo da sociedade, dos produtores rurais com o Estado de não pagar esse ICMS, teve uma isenção. E aí o governo está falando o seguinte, olha, se você quiser manter essa isenção, produtor rural, você tem que pagar a taxa do agro. E para a indústria foi diferente. Ela falou, olha, se você é indústria que tem direito à imunidade, o que é imunidade? Quando você vai mandar exportação de alguma commodity, enfim, de algum produto nacional, você não paga tributos, porque será tributado no país de destino. Por óbvio, todo país que recebe um produto, ele vai carregar de tributação. Então é uma forma da gente se tornar competitivo no mercado internacional. O que o governo falou? Olha, para você exportar, eu vou exigir que você me antecipe o ICMS agora, e se você comprovar a saída do navio, eu vou te devolver. Caso você não queira passar por esse projeto, você paga o Fundeinfra aqui e a gente esquece tudo. Então essa é a proposta do governo. Faz, olha, eu faço de conta que te fiscalizo, você faz de conta que acredita em mim, você manda o produto igual você mandava antes, mas eu vou aumentar a minha arrecadação. Então, assim, o que é o Fundeinfra, né? O Fundeinfra é uma estratégia que o governo está utilizando para tentar aumentar a arrecadação dele, vinculando a um órgão, que é o GOINFRA, sobre a ideia de que este órgão será obrigado, né, de alguma maneira, a construir pontes, aeródromos e rodovias, né? E este órgão, né, teria acesso a essa contribuição que o produtor está pagando, chamada de Fundeinfra, para que possa executar esses, esses investimentos aqui dentro do estado de Goiás. Basicamente é isso. Entendi. Então, cara, mas vamos pensando aqui, falando já, extrapolando isso, pensando em termos, por exemplo, de curva de Laffer, que a gente sabe que chega um ponto em que o imposto ele é maior do que o lucro que o produtor vai ter. Sim. Então, assim, eu fico pensando, cara, do ponto de vista como produtor rural, como empresário, qual que vai ser a minha motivação de produzir se o dinheiro que eu tenho, velho, eu vou ter que pagar de imposto? Cara, me preocupa muito também, especialmente num ano desse que a gente parte de uma safra, né, que foi recorde e os preços caíram vertiginosamente. Na nossa região lá do sudoeste goiano, a saca saiu de R$160 em média para vir para 112, 113, cotação de hoje. Pode cair mais, né? A gente está falando de uma perda de faturamento de aproximadamente um produtor médio, hoje se a gente pegar a média do produtor brasileiro, 60 sacas de soja por hectare, a gente está falando de uma queda de R$2.400 de renda por hectare. É muita grana. É muita grana, muita grana. Então a gente está falando de vários produtores, inclusive essa semana eu já tive reuniões com alguns, que já se veem endividados. Simplesmente com essa mudança de operação. E para esses produtores, que por incrível que pareça, essa taxa de 1,65% é maior do que a rentabilidade que ele teve. Olha que interessante. Então a gente já está vendo isso acontecer, principalmente na safrinha de milho. A gente está vendo cotações de milho a R$40. Nessa safrinha de milho, os produtores já estão no vermelho, né, por conta do próprio preço do produto, mas mesmo estando no vermelho, ele ainda vai ter que pagar no Fundeinfra. E esse mesmo estando vermelho, exatamente. Essa é a jogada. Porque acontece? O governo alega fala o seguinte: porque no imposto de renda, como você citou aquela hora, você pode falar, olha, tive prejuízo. Então, zero no imposto de renda e pulo para o outro ano. Ainda guarda aquele prejuízo para descontar no próximo ano. Compensa aí, né? Exatamente. Aqui não. Aqui é sobre o faturamento, a cobrança. Exatamente. Não importa se você teve ou não teve rentabilidade naquele ano. Essa é a jogada. E aí, como que o governo justifica isso? Ele fala, não é obrigatório. É facultativo. Mas me dizem uma coisa, e aí eu acho que esse é o grande debate. O governo está defendendo que é um contrato administrativo, não é um tributo, é um contrato administrativo entre Estado e produtor rural. Essa é a tese do governo. Agora sim, sendo contrato administrativo, a gente tem que lembrar de vários princípios, né? Dentro deles, o produtor tem que consentir com aquele contrato. A gente vê consentimento do produtor contra essa taxa? Em algum dos eventos que a gente foi, os produtores consentiram com essa taxa? Totalmente contra, né? Exatamente. Então, assim, já temos um problema aqui. Ela tem mais cara de coação estatal do que propriamente de consentimento. Segunda questão. Que empresa, vamos pensar agora do lado das indústrias, que empresa vai dar 17% de ICMS para o Estado para receber, sabe-se Deus a quando, de volta, em troca de pagar por 1,65%? O Estado está te enfiando uma faca numa mão e está te oferecendo um pão de queijo na outra. E falando assim, olha, tá aqui o seu pão de queijo. Ele é um pouco salgado, mas é um pão de queijo. Em troca, você não toma a facada nessa outra mão.
Em linhas gerais, o que nós estamos vendo é o Estado se apropriar, né, se financiar, né, no caso das indústrias, em vez de captar recurso com bancos, enfim, com investidores, enfim, de alguma maneira, o Estado está se financiando com as indústrias de maneira obrigatória. E aí lança-se mão dessa estratégia. Eles falam que a contribuição é facultativa. E aí a gente volta de novo para o CTN, artigo 3º e 4º. Sempre é bom lembrar. O que é CTN? Código Tributário Nacional. Supostamente é uma lei para proteger o contribuinte dos excessos estatais. Essa é uma das leis, lei complementar. Mas também temos a Constituição, limites ao poder estatal de tributar, né? Então, quando o Constituinte foi lá escrever a Constituição, ele se falou, cara, temos que colocar um freio no Estado para ele entrar no patrimônio privado. Tributação é isso, ele está entrando no patrimônio privado, sacando um recurso e trazendo para os cofres públicos. Então, temos que colocar um freio, é um limite, né? Uhum. E aí, dentro desses limites do poder estatal, foi desenvolvido, o CTN foi absorvido pela Constituição, e lá vai falar o seguinte, olha, não importa o nome que se dê a uma cobrança compulsória. Se for compulsória, independente do nome, é tributo. E em sendo tributo, as regras constitucionais estão todas vinculadas. Dentre as várias regras, que na nossa visão foram extirpadas, temos, primeiro, se está tributando faturamento, essa competência é da União. Bom, primeira questão. União Começou errado. Exatamente. Lembra que eu falei do livro que eu estava lendo, né? Que estava rememorando essas coisas. Então, a União tem de fato poder sobre tributação do faturamento. Ela pode instituir PiscoFins, é um exemplo. A outra é o próprio Fundo Rural, todo mundo conhece, que é sobre basicamente faturamento do produtor rural. Ele vendeu o produto, ele é tributado. 1.3 hoje, né? O fundo é 1.2, exatamente. 1.2. É porque tem um Senar também que vem junto, né? Que é outro tipo de tributo. A gente pode até brincar depois de falar a sopinha de letrinhas dos vários tributos que o produtor faz, né? Paga na sua atividade. Enfim, posto isso, a União teria essa competência. Outra hipótese que alguns professores, alguns doutrinadores têm levantado é falar, não, aqui o fundamento da lei não é a contribuição sobre faturamento, o fundamento da lei é a própria construção de estados. Seria uma espécie de uma contribuição sobre o domínio econômico. Mas aí vem outra questão. Uma contribuição sobre o domínio estadual não existe. Mais uma vez, é competência da União. Se fosse uma taxa, né, propriamente taxa tributária, a gente teria o problema de individualização do serviço, que também é um problema para contrato administrativo. Como que a gente vai saber quais pontes, quais estradas, quais aeródromos o produtor vai utilizar no estado? Então, como quantificar o serviço prestado Entendi. perto do custo da obra, né? Então a gente estava conversando antes, né? O Estado já anunciou 3 grandes obras, uma delas é GO 174, Rio Verde a Montevidéu, GO 401 na região do Rio Preto e GO 309 de Cristalina, Unai. Aí eu lembro, temos produção agrícola, Porangatu, Uruaçu, região norte de Goiás estava se desenvolvendo. O que eles têm a ver com essas obras? O que a região de Tubiara ou de Catalão tem ligação com essas obras? Boa. Você entendeu? Como que a gente quantifica isso? Não tem como quantificar. Mas e como é que o FETAB se configura, então, já que é um imposto semelhante? O FETAB foi o seguinte, e aí que é a pegadinha. O FETAB começa mais ou menos discricionário mesmo. A gente tem que lembrar que o FETAB foi criado há 20 anos atrás. E ele passou por muitas reformas até ser o FETAB de hoje. O FETAB de hoje é completamente diferente do FETAB que foi criado lá atrás, que foi, de fato, julgado constitucional pelo STF em algum momento. O Fundesul do Mato Grosso do Sul também passou pelo mesmo princípio. Lá naquele primeiro momento, o produtor, de fato, tinha alguma forma de escolher se ele queria contribuir para o desenvolvimento da região dele ou não. O que vem acontecendo no FETAB, né? Já pegando o gancho. O FETAB mudou. Então hoje o FETAB é o seguinte, olha, para uma indústria mandar 1 tonelada de soja para o exterior, ela tem que industrializar 1 tonelada de soja dentro do estado do Mato Grosso. O que o governo busca com isso? Olha, se para exportação eu não tenho ICMS, se você industrializar aqui dentro, você vai ser obrigado a me pagar ICMS. Então o que o Estado está falando? Olha, você pode perder dinheiro, né, deixar de enviar para o exterior. Você deve perder dinheiro para ficar aqui dentro. Então você vai perder competitividade. Foi uma forma que o Estado desenvolveu lá. Só que isso também vai muito a gente brinca, né? Nós que a gente trabalha com essa questão, brinca que vai de acordo com a cara do cliente. Então, por exemplo, dependendo da empresa que chega lá, fala assim, não é 1 para 1, né? Vamos fazer 1/4 para 1. Cada 25% eu tenho que dar um pouco para você.
Isso não é republicano, gente, porque senão é critério objetivo. Perfeito. Você entendeu? A gente está falando aqui de uma lei que, mais que tributar o produtor, e eu acho que esse, de fato, esse é o ponto que mais me incomoda na lei. Para além das ilegalidades que eu acho que estão patentes, enfim, eu acho que o grande ponto que incomoda é pensando numa estrutura de república. Hoje, se essa moda pega, eu me pergunto, por que um prefeito não deixaria de arrecadar um IPTU ou um ISS em detrimento de criar um fundo que não tem nenhuma garantia ou fiscalização para ele aplicar o dinheiro aonde ele quiser? Precedente, né? A gente está criando um negócio perigoso, porque hoje o que o Caiado fez em última análise ele está retirando mais de R$1 bilhão do orçamento estadual. E está indicando pessoas que são indicadas por ele. A lei é muito clara que a discricionalidade é exclusiva do governador. Mas ele alegou que ele vai escutar o meio rural para poder indicar. Tá, mas a discricionalidade é dele, é uma escolha dele. Se amanhã ou depois ele entra em choque com essa atividade e a gente sabe que tem uma chance relevante isso acontecer, nada garanta que ele traga outras pessoas que não têm ligação nenhuma com essa atividade. Foi feito um conselho, né? Que tem FAEG, a ProSoja, Sebrae, tem uma galera, né? Mas a lei não garante a manutenção desse conselho nesse formato. Esse é o ponto. A gente tá vivendo uma época no Brasil só de aberração, né, cara? É o STF que não respeita o executivo que não respeita o STF, é o governador que passa por cima da Câmara, né? Então, nós temos que tomar cuidado demais com quem a gente vota, gente. Pelo amor de Deus. Você acha que governador, deputado é importante? É porque você não entendeu a importância do deputado. Esse é o deputado é o principal, gente. Não vota em Zé Ruela, que aí acontece isso aí, tá vendo? Assim, eu tô aqui defendendo o interesse do produtor rural, né? Assim, não tem como você ser a favor de imposto nesse país. Não tem como. Porque a máquina já é engessada demais, ela já é pesada demais, né? A gente teve um outro presidente aí que passou, que julgou, que tirou o ministério. Não tô defendendo nenhum nem outro. Mas aí o outro já chegou, já criou mais 5 ministérios. Aí já tirou o ICMS, né, para poder subsidiar a gasolina. Moço, para com isso, que loucura. A gente tem um grande problema que está por trás disso tudo, né? Que é o seguinte: essa questão da imunidade de exportação era para a União compensar os estados. Essa conta nunca foi paga. Então este é o grande pano de fundo, né? Só que em vez da briga acontecer com a União, dos governadores se organizarem e de alguma maneira cobrarem da União, tá vendo uma possibilidade muito mais fácil de cobrar o contribuinte aqui na base. Entendeu? Assim, me chama a atenção que essa estratégia de você primeiro cobra do contribuinte, depois verifica se é legal ou não, tem sido utilizada já há algum tempo. E os tribunais têm ficado relativamente inertes. Você perguntou lá do Mato Grosso. O que é o grande problema do Mato Grosso? O problema do Mato Grosso é que a FETIAB hoje financia o Poder Judiciário, financia a Procuradoria-Geral do Estado, financia a Defensoria Pública. Todo mundo ganha. Então, como que o Poder Judiciário vai ter independência para votar contra essa lei lá no Mato Grosso, se de fato ele também é um agente que está se beneficiando dessa lei? Já dizia Ulisses Guimarães, né? Contra a ditadura do judiciário não há quem recorrer. E aí nós temos um ponto, né? Como foram a transição do FETIAB, do que ele era para o que ele é hoje, foi devagar. Ele não foi igual Goiás, que foi assim, numa porrada só, digamos, colocando... Foi a mãozinha, depois foi o braço. Muda uma coisa aqui, coloca combustível ali. Então, a transição foi lenta, até se tornar o que é hoje. Então, é aquela história do sapo cozido na água fria, né? Que aí a água vai subir a temperatura, ele morre e não percebe que a água ferveu. O FETIAB é essa história, entendeu? Acontece que, aqui em Goiás, por que teve um movimento mais rápido? Porque nós já tínhamos visto o que tinha acontecido lá. Então, a gente já estava mais ou menos imaginando que algo desse tipo aconteceria. E estava falando do STF, o STF foi sensível às ilegalidades do Fundeinfra. Quando você pega as decisões... Mas até certo ponto, né? Porque agora... o problema é o efeito prático. Vamos separar o que está escrito nas decisões e o que é o efeito prático delas. O Dias Toffoli de plano falou, olha, realmente isso aqui é muito esquisito. Você condicionar o uso de um benefício fiscal ao pagamento de outro, não pode ser um benefício fiscal, não pode ser uma cobrança em cima dele para poder você exercer. Para você ter regularidade fiscal, né, você tem que emitir documentos, papeladas, obrigações diversas. Agora, condicionar o pagamento, a obrigação acessória não pode ser considerada uma obrigação principal, né? A obrigação acessória de preencher documentos para que você faça a declaração correta não pode ser, né, em regra, né, o próprio pagamento. Né? A gente está desvirtuando o sistema inteiro.
E o Toffoli ficou atento a isso. Falou, olha, de fato, isso aqui é muito esquisito. Esse tanto de condição que tem a lei aqui pro produtor não pagar o Fundeinfra, é impossível ele não pagar. E os outros ministros que foram contrários a ele, inclusive o próprio Fachin, que foi o primeiro a levantar a tese contrária, ele vai falar o seguinte, olha, é muito estranho isso daqui. Mas, como o Estado está endividado, eu vou decidir sobre isso apenas na sentença. Então eu vou definir a natureza disso aqui só na sentença. O que ele está falando? Ele fala, olha, me parece esquisito, mas, em nome de proteger as contas públicas, e essa tem sido uma carta muito preocupante que o STF tem jogado muito, eu não vou dar agora, né? Só que o que é o efeito prático disso? O efeito prático é que uma obra, uma vez feita, aquele dinheiro não existe mais. É uma insegurança, né? Exatamente. Então, uma vez que o dinheiro foi depositado na conta da empreiteira, que executou aquela obra, aquele dinheiro não vai voltar mais pro produtor. Então, esse que está sendo o ponto. E outro ponto, se lá na frente essa lei cai, e ela pode cair, tem uma chance relevante dela cair, quem vai pagar não vai ser o atual governo. A gente está endividando os governos da frente. Olha que loucura que a gente está fazendo. O judiciário está invertendo os princípios econômicos. Então ele está falando, olha, pode gastar agora. Rocha? Gasta agora. Eu não sei se você pode gastar, mas gasta. Lá na frente a gente vê. Depois a gente vai pensar como que você vai devolver. E por que ele está fazendo isso? Especialmente em tributos federais, nos últimos anos, a gente tem modulado os efeitos. E essa é a grande preocupação que a gente tem como advogado. O que é modulação de efeito? Ele chega lá na frente e fala assim, vocês tinham razão. Não podia pagar o Fundeinfra. Foi um absurdo isso daqui. Mas não tem dinheiro em caixa para devolver. Então o que vai fazer? Só quem entrou com as ações vai poder pedir a devolução. E a partir de hoje a lei é inconstitucional. Então o que foi para trás perdoou, daqui para frente ela não vale mais. Eduardo. Quem pagou e não entrou... Você me lembrou a fala de um ministro aí, que ele falou assim que quando a gente vai num cassino, a gente vai jogar, a gente assume o risco. Mas é. Você escutou essa frase? Sim. Daquele ministro lá de... o negócio de barro lá. Ele fala lá, quando você vai jogar num cassino, você assume o risco de perder. Aí, tem a decisão judicial, você tem que pagar o imposto. Essa decisão essa frase é do Luiz Roberto Barroso, né? Numa decisão que, de fato... Eu não queria falar o nome dele, não, porque eu tô com medo. Hoje em dia... Não, mas, assim, o que tá no documento público é o documento público, né? A gente tá falando daquilo que foi publicado, né? Isso aí tem a ver com aquela questão, né, da modulação dos efeitos das decisões judiciais. O que era o problema ali que ele estava discutindo? Eu ganhei uma ação hoje. Entendeu? Transitou em julgado. Transitado e julgado. Beleza. Amanhã ou depois, a interpretação sobre aquilo mudou. Só que a relação do contribuinte com o Estado é de trato continuado. Ou seja, ela não acaba num ano. Ela é eterna. Então, se a interpretação mudou e passou a valer a cobrança de novo, aquele trânsito julgado vale para aqueles tributos até aquela data. Não vai valer para o trato adiante, quando cai aquela interpretação anterior. E aí ele estava falando, o que era o contexto dessa fala, né? Porque a gente também está começando... Uma coisa que me preocupa muito é que a gente está perdendo o contexto, sabe, Pedro? A gente tem que começar a olhar o todo, né? Não estou defendendo a posição dele, não, que eu sou diametralmente contrário ao que ele... Não, lógico. Independente de estar certo ou estar errado, ele é o ministro do STF. Sim. Ele não pode se posicionar dessa maneira. Né? Agora, o que eu acho o contexto que ele estava falando, olha, você, uma vez que você viu que a decisão modulou e você não se movimentou, você assumiu o risco tal qual um cassino. Em linhas gerais, era isso que ele estava falando. Você, tendo visto que a decisão modificou, deveria ter procurado ou entrar com uma outra ação ou ter se defendido de alguma maneira administrativamente, questionando essa questão, para saber se você devia pagar ou não. Então, era neste contexto que ele falou sobre... O caso do Pão de Açúcar lá. Né? Também, ele era um dos envolvidos. Né? Mas assim, é muito maior. A gente esse é outro problema. Fulanizamos as questões. A questão não é porque é A ou B ou C, é porque devia estar dentro de um conjunto de regras ou não. A gente precisa aliviar um pouco essa política do judiciário. Até aqui em Goiás, o próprio Fundeinfra, né, num primeiro momento foi suspenso também. A gente estava conseguindo várias liminares para suspender com os juízes de primeiro grau. Os juízes de primeiro grau estavam muito sensíveis à questão da ilegalidade do Fundeinfra. Até que o presidente do tribunal virou e falou assim, numa decisão, numa canetada, falou assim, olha... Eu suspendo todas as liminares que deferirem a não cobrança do Fundeinfra. Olha que loucura. Ele falou, olha, eu estou carregando para mim o direito
de suspender tudo. É legal? Tem previsão na lei para fazer isso? Até tem. Ele pode fazer de qualquer jeito? Não, não pode. Foi feito de qualquer jeito? Em minha visão, foi. Porque ele não estabeleceu os critérios e os limites da decisão dele. Porque assim, ele começou a colocar causas que eram completamente diferentes, com pedidos muito diferentes. Apesar de o pano de fundo ser o Fundeinfra, tem vários pedidos. Você pode pedir assim, olha, eu não quero pagar o Fundeinfra, eu pago o Fundeinfra depositando em juízo, ou eu quero que só não me cobra por 90 dias, princípio da noventena. Cada contribuinte, cada Tomei prejuízo esse ano, não deu conta de pagar? Assumo o prejuízo esse ano, do outro ano eu não quero. Cada ação era de um jeito, cada ação tinha um objeto. Ele misturou tudo, jogou tudo dentro de um pano só, né? E é isso que tem me chamado a atenção, sabe? Esse pouco apreço, sabe? De limitar as coisas, porque a gente tá esquecendo que cobrança estatal é invasão na propriedade privada. Ah, mas não tá cobrando a minha... Não, não tá. A hora que começar a faltar produto na prateleira, na casa dele, aí ele vai lembrar disso. Sim. E o argumento estatal de que, perdi a arrecadação, enfim. Na verdade, ele não perdeu, porque quando o produtor tem a isenção fiscal, e essa é a grande pegadinha que eu não tô vendo a galera falar muito. O ICMS especificamente, que é o tributo estadual, que em tese devia ter sido cobrado do produtor rural, e aí nós estaríamos falando de outra coisa, se tivesse feito isso, tivesse falado, olha, abriu uma alíquota para o produtor rural pagar. Tudo bem, vamos ver. Por que ele não quer abrir uma alíquota do ICMS? Porque o ICMS tem uma previsão do seguinte, olha, se eu comprei um trator, eu tenho crédito ICMS desse trator. Então eu posso vir aqui e descontar aquele crédito ICMS e eventualmente num determinado ano eu não tenho ICMS para pagar. Vamos supor, faturei R$1 milhão, comprei uma máquina de 3 milhões, tenho lá 900 mil de crédito ICMS. Zerou a minha conta. Não tem ICMS para pagar. Não tem crédito ainda. Entendeu? E aí o que acontece? Por que o governo não queria fazer isso? Porque o ICMS tem uma característica específica dele, que os créditos que você tem e você tem uma isenção no meio da cadeia se perdem. Então os créditos que vêm até o produtor, eles morrem, digamos assim, colocando no português mais claro. Então vamos supor que o produtor lá tinha esses R$900 mil de crédito ICMS. A partir do momento que ele tem isenção, ninguém na cadeia vai aproveitar os R$900 mil. Aquilo ali vai se perder. E quando você joga a alíquota de 17% na cadeia da frente, você vê que o volume de tributo que ele arrecada é maior do que se ele tivesse colocando o produtor no meio. Então o Estado não tinha interesse também em fazer o ICMS. Porque ele sabia que havia uma chance econômica de haver uma diminuição da arrecadação. Para o Estado é interessante que seja essa estrutura de isenção dentro do produtor. E aí eu te pergunto outra coisa. O Fundeinfra, quando ele é estabelecido, ele não cria as condições do produtor aproveitar os créditos ICMS dele. Porque eu entendo, e assim, isso é uma posição minha, outros advogados têm outra visão, que se ele dá a oportunidade da gente escolher em compensar os nossos créditos de ICMS ou pagar o Fundeinfra, então eu vou fazer uma conta. Da mesma maneira que o imposto de renda tem. Eu vou chegar no final do ano, eu vou ver os créditos ICMS que eu tenho para poder compensar. Se eu ver que é mais que o Fundeinfra, eu pago o Fundeinfra. Se eu ver que eu tenho um crédito maior ou zerar a minha capacidade de tributos do ano, eu vou pagar o ICMS. Não há essa possibilidade. Então, assim, ou você perde e paga 17% de alíquota, sem direito a compensar nada. E agora eu te pergunto, que atividade agrícola vai dar uma receita? Não estou falando de receita bruta, estou falando receita mesmo. Sobrou no banco do produtor lá 17% de retorno. Não existe. Em regra não existe. Pode ter um ou outro produtor que é especial, que produz acima da média, mas em linhas gerais, a maioria dos produtores não tem 17% de receita líquida mesmo, né? Assim, de grana lá, né? Disponibilidade financeira, como a gente gosta de falar em direito tributário. Não tem. Então ele coloca, olha, ou você vai pagar uma alíquota que é impagável e você não pode compensar os créditos tributários seus, ou você paga aqui 1,65. Olha como eu sou bonzinho. Então não tem essa de... facultativo. Não, ou seja, sai do espeto e cai assim, na brasa. É uma pseudo-facultatividade. Eu fiz muitas matérias do Fundeinfra no nosso portal Agro 2. Todos os releases do governo falavam, é facultativo. Explica pra mim, em que sentido o governo tá falando que é facultativo? É nesse sentido. São duas facultatividades diferentes. Vou separar aqui produtor rural e indústria, né? Porque são duas regras diferentes do Fundeinfra. Por que o governo fala que é facultativo? Ele fala, olha, produtor, você pode pagar o ICMS. 17% de alíquota. E aí nós voltamos para a discussão. É viável economicamente a atividade agrícola em Goiás, pagando 17% de alíquota, sem poder se beneficiar de nenhum dos créditos tributários do ICMS? Não. É impossível. Não precisa ser um gênio para poder ver isso. Nem ser um economista.
Eu, como advogado, consigo sentar, fazer uma conta matemática. Somar e subtrair, né? É cálculo simples. A gente não precisa de simulações muito grandes para poder ver isso. Então, algum produtor em sã consciência vai levantar a mão e falar, não, eu vou pagar os 17. Não, ele está sendo... Eu até brinco que isso é uma espécie de coação mesmo. Né? Se a gente pegar o Código Civil lá, vai falar que a coação é o medo que a gente tem de ter nosso patrimônio privado também ser invadido. É uma das formas de coação. Então, pô, eu tô com medo de eu perder 17% do meu faturamento do nada. Porque até ontem eu não tinha que pagar ICMS. E aí eu vou escolher pagar os 17 em vez de pagar 1,75? Não, e aí... Que facultatividade é essa? Aí, extrapolando isso mais um pouco, cara, pensando atividades de altíssimo risco, né, dentro do agro, por exemplo, Tremendas você pega... variáveis. A agricultura, né, você ainda tem uma certa segurança, porque hoje o pacote tecnológico envolvido dentro da semente, do manejo, do protocolo de produção, é muito seguro. Mas você pega uma realidade... Outro exemplo, Paraná, 2 anos atrás... Ninguém... Eu até tive um cliente que me ligou, né? Só abrindo um parênteses sobre essa questão do pacote tecnológico. Doutor, falei, faz seguro. Doutor, seguro é muito ruim, paga 42 sacos só por hectare. Falou, nunca produzi 42 sacos, só. Veio a crise, 3 anos seguidos de seca. Ele não só não produziu 42, como ele produziu 7 sacos. Nossa. Entendeu? Então, assim, existe uma segurança até a página 2, 3 no máximo. Isso. Mas o que eu queria falar principalmente é que, por exemplo, eu pego um confinamento de boi. Cara, o confinamento do boi, o produtor, ele ganha R$100. 3%. 150, R$300 de lucro. Por animal. Por animal, cara. É muito pequeno. É uma indústria. Se ele errar isso aqui na conta dele de ração, de energia, de mão de obra... Acabou, foi embora o lucro dele. Ou se surge um fundo em infra. Aí surge um fundo em infra desse, sabe o que vai acontecer? Desaceleração da atividade econômica. E da atividade econômica. Já está acontecendo. É fato. O norte goiano, que estava começando a se desenvolver, e assim, a gente anda bastante, vê. Sim. Estava desenvolvendo muito. Não vai ter safrinha de milho. Então, assim, uma das rendas já vai morrer. Porque o produtor hoje que produz 80 sacos de milho na safrinha, ele tá fora com o fundo em infra. Sabe? Não tem como ele manter a atividade dele. Isso não é eu que tô falando, não. Foi a ProSoja, um monte de gente aí que levantou essa questão. E eu, como produtor também, não consigo encontrar lucro. Se você for produzir 80 sacos, eu não sei. De 60, 70, né? É até mais, né? Dependendo da situação, igual foi a última temporada aí. Você pagando a tonelada de ureia R$3.000, igual o produtor teve que pagar aí até mais um pouco, a gente vê que fica até mais alto que esse preço. Então, assim, de fato, eu vejo que tá cercando. E aí eu tava falando, do produtor essa questão de falar, olha, ou paga 17 ou paga o fundo em infra. Pra indústria, é tão ruim ou mais ruim, eu não sei nem identificar qual dos dois que ficaram mais prejudicados. Porque a indústria podia mandar pro exterior a produção dela, sem pagar nada, entendeu? E aí agora ela tem que adiantar pro governo, se ela não quiser o fundo em infra, ela tem que falar assim, ela tem que pegar 17%, dá pro governo e falar assim, um dia você me devolve. Sem especificar quando. Amarra no rabo do viado. Então, assim, a gente sabe que os órgãos públicos no Brasil são os principais devedores hoje do país. Uhum. Então, precatório é uma jabuticaba que é só nossa. Que tem impressora, né? Não, mas é pior, porque é o seguinte, o que a precatório é? Ela tira a responsabilidade do governante de ter que ser responsável. Porque qualquer besteira que ele faça vai ficar para outro governo pagar. É raro você ver um precatório e você paga em 4 anos. Eu nunca vi. Esquece. 20 no mínimo. Exatamente. RPV, né? Requisição de pequeno valor, até você vê. Mas agora, precatório mesmo? Então o governo ele fala, eu posso fazer a besteira que for agora, que vai ser outro que vai pagar. A gente tem essa dificuldade, sabe? Nessa questão. E aí eu sinto que o judiciário, neste momento, ele fica sensível demais. Entendeu? Ele falou, mas as contas públicas, né? Vai faltar... Aí o que é o argumento? Vai faltar remédio lá no postinho, vai faltar médico, vai faltar... Mas, cara, peraí, não é função do gestor público fazer isso chegar com as receitas que ele já tem? Problema de vocês, querido. Distribuição de renda, né? Distribuição dos cofres. Você entendeu? Mas 90% da arrecadação tá vinculada com pensão e salário. Pô, que faça uma reestruturação administrativa. Faz uma reforma aí. Investe em robô, né? Enxuga seu custo aí, né, querido? Investe em robô. Por que o governo não investe em robô? Quantos cargos você vê que, na verdade, hoje eles já não fazem sentido mais dentro da nossa sociedade. Estão lá. Resolveria, né?
Pois é. Dá para enxugar a máquina, né? Sem onerar o produtor e o consumidor. O que eu queria ver com você, assim, é de que forma você percebeu, porque o Fundeinfra começou a ser pago em fevereiro, março. Nós estamos em maio. Pouco mais aí de 2, 3 meses. A gente está gravando esse podcast em maio. De que forma você já percebeu, além do norte goiano, que isso impactou negativamente o produtor? Olha, que casos, né? Casos que possam ser citados Palpáveis. aqui. Palpáveis que possam alertar aí quem está nos ouvindo e nos vendo. Então, terras baixas, eu vejo clara uma diminuição da atividade econômica, né? Então, o governo, isso é engraçado, o governo se pautou, mirou em Rio Verde e achou que todo o estado era Rio Verde. Todo o estado era Montevidéu, todo o estado era Jataí. Né? A gente está falando de regiões lá que, dependendo do lugar, tem uma altitude de 1.200 metros. Na verdade, o nosso estado, a média é de 500 metros, 400 metros, o norte aí é 200 metros. Então, nós temos temperaturas muito altas à noite, a produtividade cai. Se a produtividade já é menor nessas regiões, então a margem do produtor já é menor, e você cria outro obstáculo para essa margem, é óbvio que você pode desestimular. Hoje, a soja em Goiás é a soja mais cara do país. Então, a produção de soja em Goiás hoje, dentro de todos os estados, é o estado mais caro. Porque a logística é ruim, a gente não tem ferrovia, o Mato Grosso tem ferrovia. Não foi o FETIAB que fez, foi o governo federal. Mas, né, tá numa situação melhor. A gente não tem nada disso. Então, assim, eu vejo esse desestímulo. Mas, para além disso, sabe o que me preocupa também, assim? Agora, não como produtor, mas como cidadão. Hoje, vendo o que aconteceu no produtor rural, que, vamos falar, é praticamente a força política mais forte do nosso estado, e o governo conseguiu passar uma lei assim dentro da Assembleia, o que garante para a sociedade que isso não vai acontecer com outros setores? Eu estava conversando com um amigo que é médico, ele falou, mas vocês estão ganhando dinheiro, vocês têm que pagar mesmo. Eu falei, não, tudo bem, paga dentro da regra, faz o ICMS que eu pago. Eu vou me organizar e vou fazer dentro da regra, eu vou fazer o negócio. Agora, criar um negócio que não existe? Não. Porque eu falei assim, você que é médico, imagina que amanhã ou depois sai uma cobrança falando que cada paciente que entrou na sua conta, na sua sala lá, você vai ter que pagar alguma coisa. Porque é disso que nós estamos falando. De um limite de cobrança. O Estado não pode ser um agente arrecadador e só. Porque no fundo parece que ele está só objetivando se manter. E a gente está trabalhando para ele, né? Exatamente. E assim, poder econômico estatal é muito maior que qualquer poder econômico individual. Não tem como comparar. Né? A gente está falando de discrepância de forças. E aproveitando isso, voltando até na decisão do STF, uma grande crítica que eu tenho a essa decisão lá eles falaram, olha, como a gente tem dúvida se é legal ou não, vamos manter a cobrança. E aí eu me pergunto assim, precisa da legalidade, né? Foi descrita há muitos anos por alguns doutrinadores falando que ao Estado só lhe é dado o direito de fazer aquilo que está prescrito em lei. Pô, mas se a Constituição não prescreveu essa possibilidade de arrecadação, como é que o Estado está fazendo isso e como é que o STF está mantendo? Aí você começa a observar outras questões que a gente não sabe. O Pedro Salles, que é o atual presidente do Goinfra, era membro de carreira do STF, sabe? É estranho as ligações também. E aí eu vejo a imprensa noticiando excelente trabalho do governador Ronaldo Caiado e do Pedro Salles, que ficou batendo na porta dos ministros. Poxa, será que isso é função de ex-serventuário do STF bater na porta de ministro para poder apoiar o atual patrão? Sendo que ele ainda, de alguma maneira, é ligado? Difícil, né? Sabe? Então, assim, essa sensibilidade exacerbada do judiciário, às vezes, não é tão sensibilidade assim. Agora, tecnicamente falando, o judiciário, o STF, já se pronunciou, que é esquisito, né? E aí que eu acho que é o grande ponto. O produtor tem que começar a também entender que ele também tem que começar a se movimentar. Então, olha, se você sabe que você está correndo risco de fazer um precatório lá na frente e você nunca mais vê esse dinheiro, corre atrás, pressiona o seu sindicato, pressiona a sua associação de classe. É para isso que as associações são criadas. É para, nesse momento, eles aparecerem. Ah, não gosto de nenhum deles. Então, entre individualmente. Começa a brigar para que você, caso vença essa ação, tenha o direito de, pelo menos, ver o dinheiro de volta. Porque, senão, o risco que eu estou vendo isso vai acontecer. Daqui 4 anos vai ser outro governador. Não há a mínima chance de que essa lei não seja renovada. Porque, assim,
Dinheiro, né? Não, e outra coisa, se o argumento é falta dinheiro com uma receita que nunca existiu e ela é utilizada para manter, porque o argumento é esse. Ah, não, vou perder receita. Mas peraí, essa receita não existia. Cria aí então uma nova. A receita não existia. Como é que você está perdendo dinheiro de algo que não existia? Então, se hoje não existe, o argumento é esse, imagina daqui 4 anos que a receita vai ter existido. É assunto para 3 podcasts, viu, Janaína? Com certeza. E assim, além de entender isso, o que o produtor pode fazer naquilo que é limitante, né? Porque é como se ele tivesse, não de mãos atadas, mas quase, né? Entrar com essas ações aí para ter documentos disso, de que eu entrei lá no futuro, se caso for inconstitucional. Eu acho que o primeiro passo que o produtor tem que fazer agora é se reunir com os seus presidentes sindicatos e cobrá-los. Fala, gente, olha, você sindicato, por favor, abra ação. Você associação, por favor, abra uma ação. Porque essa é a finalidade deles. Proteger, discutir, debater. E vamos levar adiante. Agora, o que eu acredito que vai acontecer? Agora, dando um cenário mais otimista, né? Eu vi que esse movimento do Fundeinfra despertou todos os estados. Então, na mesma semana que a ADIM foi protocolada em Goiás, que o Toffoli deu a liminar, o Partido Novo entrou com uma ação discutindo o FETAB lá no Mato Grosso. Então, assim, começou a ter um movimento, eu digo, de resistência. Porque até então estava passando. A partir do momento que começou a dar um medo de que isso se popularize em todos os estados do Brasil, todo mundo começou a ficar alerta. Então a gente começou a ter obras doutrinárias sobre o tema, coisa que a gente não tinha antes. Professores da USP, da Unicamp começaram a se preocupar. Então a gente está vendo que está tendo uma reação do mundo jurídico que não tinha antes. Porque o próprio mundo jurídico estava com dificuldade de entender isso. A gente tem também que começar a observar, né? Durante muito tempo a gente teve dificuldade. Pô, mas aonde que encaixa? Até chegar à conclusão que não pode encaixar em lugar nenhum mesmo. E é isso que é a inconstitucionalidade. O fato é que ela não encaixa em nenhum lugar. Então, eu sinto que esse movimento do Caiado, da forma como foi, do impacto que gerou, né, até em mídia nacional, gerou uma reação que eu acho que é importante, sabe? Então, a CNI abriu a ADIM, a ProSoja abriu a ADIM, o Partido Novo abriu a ADIM questionando o FETAB, a gente já tinha a ProSoja questionando o fundo do Tocantins. Acredito que em pouquíssimo tempo alguém vai questionar o Fundersul no Mato Grosso do Sul. E se Deus quiser, tendo tantas ações assim, vai chamar a atenção. Porque não dá mais pra gente fazer de conta que é facultativo, sabe? Não dá pra gente esconder numa cortina de fumaça uma coisa que é obrigatória. Uhum. E se o judiciário não mudar isso, daqui a pouco a tributação vai chegar até neles. Porque se eles não entenderem vai chegar neles e as canetas, né? Aí... tem esse poder, né? Mas digamos o seguinte, se a gente entende que todo mundo pode ser atingido, aí eu acho que a sociedade reage. Agora, quando é só o amiguinho, né, não tá atingindo o meu bolso, fica mais dividido. Então, por enquanto, a sociedade não entendeu que o Fundeinfra é um problema dela. Não é um problema do produtor rural. É igual a censura, né? Exatamente. Atingiu o produtor rural nesse momento porque nos últimos 3 anos, de fato, a arrecadação do agro foi fenomenal. Mas, normalmente, não é assim. Então, começou a cair a arrecadação, vai precisar colocar mais gente nesse bolo. E vai acabar quando isso? Então, a gente precisa começar a entender como sociedade que, às vezes, a briga do nosso colega não é só do nosso colega. Pode ser nossa também, sabe? Verdade. Vamos partindo para o final aqui. Eu queria que você desse uma última declaração, né? O produtor que está nos vendo, nos ouvindo, sei lá se é da área jurídica. Como agir, assim, de que forma procurar ajuda, né? Porque vai ter uma judicialização, vai ter uma reviravolta, né? aí. Vai ter uma reviravolta. Sim, eu acho que essa judicialização vai acontecer, né? Pode não ser que a gente consiga eliminar, suspendendo a cobrança agora, pelo impacto que foi a decisão do STF, mas o produtor pode pedir, por exemplo, para depositar em juízo os valores que ele julga serem do Fundeinfra. É uma forma dele evitar a formação de precatório, porque o dinheiro estando na conta do judiciário não está na conta do Estado. E o juiz, uma vez que você ganha a ação, o juiz, por mera expedição de alvará, né, colocando em uma letra bem social assim, o juiz, numa ordem só, né, ele libera o dinheiro na conta do banco para o produtor rural. Então essa é uma questão. Segunda questão que eu acho que o produtor tem que fazer, movimentar politicamente os seus sindicatos. Os sindicatos estão meio que abandonados, a gente conhece a realidade que está acontecendo,
Depois que acabou, né, as contribuições deixaram de ser obrigatórias, os sindicatos ficaram um pouco à mosca. Tá na hora do sindicato reagir, né? Eu acho que é preciso fazer uma cobrança pública aos presidentes dos sindicatos rurais para que neste momento eles entendam a importância e o lugar que eles têm que tomar, né? Não dá mais para eles se esconderem. Temos que agora nos posicionar. Porque aquilo que eu tô falando, não vai parar na gente. Não vai. Não vai, você entendeu? E trabalhar, se você não quiser participar disso, abrir suas ações individuais, procurar o advogado que você confia, né? Conversar com ele, apresentar suas razões e trabalhar para você abrir suas ações individuais ou com sua família, enfim. Tem várias estratégias. Agora, o que eu acho não dá para ser omisso. Que isso tem me preocupado. Eu tenho sentido um certo desânimo nos produtores rurais, de tipo, acabou a briga, perdemos. E não foi isso que foi dito. É isso que é importante, que eu gostaria que ficasse aqui, né, de mais importante. O STF não declarou Fundeinfra legal, ao contrário do que foi noticiado. A decisão foi meramente econômica. Ele não julgou o caráter jurídico da norma. Isso tem que ficar claro. Ao produtor rural não acabou a batalha. A gente perdeu, digamos assim, o dia D nosso ainda não chegou, né? Nós perdemos ali uma batalha. Uhum. Você entendeu? Que era imaginável, né? Até observando as últimas decisões do STF, dificilmente o STF tem, de fato, dado liminares para suspender cobrança de tributos. Ou de cobranças que não tem nem nome, como é o Fundeinfra, né? A gente não consegue colocar. É sobre isso. Então, se você não entendeu ou tem alguma dúvida, você precisa procurar um advogado da sua confiança ou até mesmo um advogado que você já tem aí, ou o Eduardo Assis, né? @Edu Assis Alves, tudo junto no Instagram, @VFA Advocacia, e no YouTube ele também tá lá desmistificando o direito do agronegócio no Conversa Agro VFA. Entra lá e você vai ficar por dentro de tudo. É sobre isso. A gente espera que logo o produtor rural tenha melhores notícias sobre esse assunto, um assunto que mexe com a cabeça do produtor, dá coceira na cabeça mesmo, é um assunto que mexer no bolso, né, dói, né, Pedro? Demais. Nossa, não é pra pagar imposto. Enfim, Porque se a gente tivesse retorno, enfim, deixa isso é para outro podcast. Outro podcast a gente volta falando, porque tem muito pano para manga, esse Fundeinfra e também os outros fundos aí pelo país. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te esclarecido e te ajudado em alguma questão aí. E se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Tem mais de 170 episódios aí para trás, assiste, porque tem tudo sobre o agronegócio. Nosso portal também está em pleno funcionamento, agro2.com.br. Tem todos os assuntos, inclusive Fundeinfra, tem demais lá. Vai lá e acompanha a gente, uma equipe de jornalistas escrevendo lá sobre agro. Tem também todas as nossas redes sociais, @portalagro2 em todas as redes sociais. Tem o meu também, me ajuda lá, @Janaína, com 2 As no final, Honorato começando com H, e tem também o @do Pedro. Por Pedro Maia, pode seguir lá. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece, hein? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente.